Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 20ª rodada, ou primeira rodada do turno. Terminou nesta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, com o jogo Goiás 1, Atlético Paranaense 1, que tem um vídeo aqui no canal. Então, encerrada a rodada, a gente vem fazer o nosso resumo da rodada, aquele resumo para dar uma passada na classificação, nos jogos, quem foi a decepção, quem foi o destaque da rodada. Aguinho. Quem foi o destaque da rodada, tudo aqui com seu amigo Magalhães, rapidamente. Eu estou tentando descobrir, amigos, eu não sei como é que faz, eu poder passar os melhores lances, entendeu? Sem me travar em YouTube. Eu não sei como é que eu faço. Eu queria fazer um resumo aqui, pelo menos com os gols. Eu queria poder fazer isso aqui com os gols, ou com os melhores lances dos jogos, né? Fazer um resumo. Mas eu não sei como é que eu faço. Eu acho que não pode por causa do direito de imagem. Eu acho que não pode. Se alguém souber como é que faz, me explica aí para eu poder botar aqui, porque aí fica legal. Eu vou pro lado aqui e passo pelo menos os gols da partida. Falo do jogo, né? Faço um resumo do jogo e passo os gols da partida. Se alguém souber como é que faz, eu acho que não pode porque é direito autoral de alguém, né? Mas de repente tem alguma abertura legal, que o YouTube permita, aí eu faço isso. Eu não faço porque eu não sei como é que faz, tá? Eu não sei se pode, se tem alguma autorização, se eu tenho que pedir a alguém, eu não sei como é que faz. É por isso que eu não coloco. Porque já me cobraram isso. Pô, Magalhães, por que tu não bota os melhores momentos ou bota pelo menos os gols? Eu não sei como é que faz isso. Beleza? Então eu estou explicando aqui, se alguém puder me explicar, se puder também, né? Se isso que eu estou falando puder, me explica que eu coloco. Mas eu não sei como é que faz. Beleza? Eu acho que não faz, eu acho que não pode, porque eu vejo um monte de vídeos aqui, a galera tampando os melhores momentos. O cara tá falando umas tampas de melhores momentos, não deixa aparecer a imagem. Então eu acho que não pode passar essas transmissões. É só isso que eu acho. Mas se alguém souber alguma coisa melhor, aí me explica aí, explica pro seu amigo Magalhães. Beleza? Então vamos aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Acho que era isso, acho que era nessa parte que eu estava, né? Antes de eu começar. Bom, vamos lá. A rodada termina com o Botafogo na liderança com 48 pontos. Só tem um detalhe que eu tenho que falar aqui do Botafogo. Eu vou repetir o que eu digo. Acho que o Botafogo vai ser campeão. Mas se o Botafogo não for campeão, o Botafogo vai estar perdendo para ele mesmo. Essa é a minha opinião. Como assim? O Botafogo só perde o título se ele cair muito fisicamente. Porque o forte do Botafogo, o primeiro ponto do Botafogo, na minha opinião, não é individual e não é tático. É físico. O físico, a parte física do Botafogo, faz o tático e o técnico subirem. Se o físico do Botafogo cair, vai cair o técnico e, consequentemente, o tático. Tá? E eu disse, eu acho que o Botafogo vai perder muito pouco. É minha opinião. Eu acho que o Botafogo vai perder muito pouco nesse retorno. Porém, acho que o Botafogo vai ter muito mais dificuldade no segundo turno do que no primeiro. E a probabilidade do Botafogo empatar muitos jogos no turno, no retorno, é grande. Acho que o Botafogo não perde muito, mas eu acho que o Botafogo vai empatar bastante. Vai empatar muito mais do que empatou no retorno. Então, só para corroborar com o que eu estou falando, nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo empatou 3. Essa condição de empate é perigosa para o Botafogo.
Porque o empate vale 1 ponto e a vitória vale 3. Então, talvez, vai chegar um determinado momento que o Botafogo vai ter que se arriscar para parar de empatar, caso isso aconteça. E o Botafogo começa a empatar muito. Porque se empatar muito, começa a tirar. E, na minha opinião, se essa diferença até a metade do turno, até a rodada de número 29, vamos lá, até a rodada 29, se chegar na rodada 29, tiver uma margem de 6 pontos para o segundo colocado, pode bater intranquilidade no Botafogo. Pode bater intranquilidade no Botafogo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está na primeira rodada do turno. E a diferença para o segundo colocado, que é o Palmeiras, está de 11 pontos. Se essa diferença para o segundo colocado, que hoje é de 11 pontos, até a rodada 29 cair para 6, as outras 9 rodadas, o Botafogo vai jogar pressionado. E aí, o caldo pode desandar. Não estou gorando, é simplesmente uma análise. Que eu sei que o meu amigo Souza Júnior, quando ver esse vídeo, ele vai falar: cega eles, vovó, cega eles, vovó. Não estou secando, é uma análise que eu estou fazendo. Tá? Então, o primeiro colocado é o Botafogo com 48 pontos, segundo lugar é o Palmeiras com 37, o terceiro é o Flamengo com 35, o quarto é o Fluminense com 34. Esse é o G4. Os 4 primeiros que vão para Libertadores de fase de grupos. E só para lembrar, temos 3 cariocas no G4. 3. Há muito, mas há muito tempo isso não acontece. 3 cariocas no G4. Aí, quinto colocado, o Grêmio, e sexto colocado, o Atlético Paranaense. Outro detalhe importante: entre os 6 primeiros só tem um paulista. Há muito tempo que isso não acontece. Entre os 6 primeiros só tem um paulista. E olha que os paulistas têm mais times. Você tem Palmeiras, você tem Corinthians, você tem Santos, você tem São Paulo, você tem Bragantino. Então, são 5 times. E só tem um entre os 6 primeiros. 3 cariocas, um paulista e 2 times do Sul, Grêmio e Atlético Paranaense. Esse fato me chama a atenção. Ter 3 cariocas e apenas um paulista. Levando em consideração que cariocas são 4. Então, na 7ª colocação, o Bragantino, na 8ª, o Fortaleza, na 9ª, o Cuiabá, na 10ª, o São Paulo, na 11ª, o Atlético Mineiro, 12º, o Cruzeiro. Olha os mineiros aí colados, Atlético e Cruzeiro. Corinthians na 13ª, Internacional na 14ª, 15º é o Goiás, 16º é o Bahia, e na zona de rebaixamento, o Santos na 17ª colocação, 18º é o Vasco, 19º é o Curitiba, e 20º é o América Mineiro, com 10 pontos. Vamos lá para os jogos. Bom, tivemos o empate do líder do campeonato, fora de casa contra o São Paulo, 0-0. Cara, o 0-0 foi ótimo para o Botafogo. Porque o Botafogo sofreu 2 gols, né? Que foram anulados, bem anulados, mas tomou 2 gols. O São Paulo, se tivesse que alguém fazer o gol, tivesse alguém que merecesse vencer, se tivesse que ter um vencedor, não, vai ter que ter um vencedor, empatou, e tivesse que escolher, o vencedor seria o São Paulo. Então, o São Paulo fez uma boa partida, o São Paulo vem crescendo muito de produção. O empate de 0-0 ali foi bom para o Botafogo, diante do que aconteceu. Mas não achei um resultado anormal, não.
A gente está falando do Botafogo que está jogando bem. Mas, mais uma vez, o adversário é melhor. O Cruzeiro já tinha sido melhor do que o Botafogo. E agora o São Paulo foi melhor do que o Botafogo de novo. Internacional 0, Fortaleza 1. Fortaleza conseguiu, pela primeira vez na sua história, ganhar do Internacional lá. O Fortaleza vem quebrando um monte de tabus, um monte de situações que aconteciam, e o Fortaleza vem quebrando, e quebra mais uma. Grande vitória do Fortaleza em cima do Internacional. Provavelmente é um dos destaques dessa rodada, até porque o Fortaleza nunca tinha vencido o Internacional. Então, grande vitória do Fortaleza em cima do Internacional, que se você olhar na tabela, o Fortaleza está melhor do que o Internacional. Cuiabá 0, Palmeiras 2. Placar normal. Apesar do Cuiabá tá lá na parte de cima da tabela, vem fazendo um grande campeonato brasileiro, mas o time do Palmeiras é melhor do que do Cuiabá. E não é surpresa nenhuma o Palmeiras ter vencido do Cuiabá. Fluminense 3, América Mineiro 1, a mesma coisa. Surpresa nenhuma o Fluminense ter vencido o América Mineiro. O América Mineiro tá cagando e andando pro Campeonato Brasileiro, cagando e andando. O América Mineiro tá pensando na Sul-Americana no jogo contra o Fortaleza. Eu quero ver como é que o América Mineiro vai se virar sendo rebaixado. Todo o planejamento vai pro ralo. Mas parece que o América Mineiro quer ganhar a Sul-Americana para ir à Libertadores. Vai ser estranho, né? Um time na Libertadores, imagina o América Mineiro ganhando a Sul-Americana e estando na Série B. Aqui no Brasil é raro acontecer isso, muito raro de acontecer. Mas parece que é isso que o América pretende. Então a vitória do Fluminense por 3-1, claramente, é normal. Cruzeiro 1, Corinthians 1. Esse jogo aqui, o Corinthians fez o gol no apagar das luzes do segundo tempo. No apagar das luzes mesmo. Foi lá tava lá mais 53 minutos, já tava lá. O juiz acho que deu 8, 10 minutos, sei lá. O Corinthians conseguiu empatar no apagar das luzes. Rapaz, o Cruzeiro também, pelo amor de Deus, jogou melhor que o Botafogo, não conseguiu ganhar. Agora joga melhor do que o Corinthians e toma um empate no final. Cruel, cara. Cruel. O Cruzeiro merecia vencer. Mas acontece. Mas também não acho um resultado fora do normal, não. O empate Cruzeiro não acho fora do normal. Mas agora você tomar um gol aos 53 do segundo tempo, 54 do segundo tempo, é doído, cara. Vasco da Gama 1, Atlético Mineiro 0. Merecido o resultado pro Vasco. O Vasco jogou melhor com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, seu treinador não sabe armar um ataque. Não sabe. Quando era mais novo já não sabia muito, mais velho então parece que caga e anda pro ataque. O ataque, os jogadores têm que se virar individualmente. Cada um tem que tentar fazer o seu. Então, vitória justa. Eu apostei no Atlético Mineiro. Achei que o Atlético Mineiro iria vencer. Porque o Atlético Mineiro vem aí de 2 bons jogos, de resultados, mas mais uma vez entrou no modo Filipão, o ataque que se vire, cada um que deu o seu jeito. Então, merecida a vitória do Vasco. Coritiba 2, Coritiba 2, Flamengo 3. Tem o jogo aqui no canal. Primeiro tempo do Flamengo muito bom. O Flamengo poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 3-1, até 4-1 no Coritiba. Mas no segundo tempo o Flamengo entrou no modo, sei lá, Dalto todo estranho, sei lá, entrou no modo meio banana quando tomou o gol de empate. O Sampaoli fala muito que o time, quando toma o gol, psicologicamente o time desaba. Bom, no primeiro tempo não aconteceu isso, que tomou o gol na frente e depois virou, então psicologicamente não desabou. Mas o time, ele perde muito ânimo quando as coisas não acontecem. Será que é um time de Nutella do Flamengo? Um time mimizento, que sente, traumatiza com tudo? Para essa geração nova aí, tudo traumatiza. Tô traumatizado. Se eu gosto de vermelho e você fala que vermelho não é bom, você tá me traumatizando. Será que o time do Flamengo é assim? Se traumatiza por tudo? Então tem que procurar um psicólogo, né, compadre? O Flamengo ganhou,
também no apagar das luzes, lá no gol do Gerson. Cara, bom, o Flamengo, os números foram a favor do Flamengo. O Coritiba também não fez um grande jogo, como o Flamengo também não fez um grande jogo. Por tudo que aconteceu, eu acho que o empate era o resultado mais justo. Mas aí, você tem que levar em consideração a tentativa. O Flamengo tentou. O Flamengo criou mais do que o Coritiba. O Flamengo chutou mais que o Coritiba. O Flamengo teve mais posse de bola que o Coritiba. Então, não foi muito mais chute, mas teve mais chute. Então, cara, não tem como você falar que não foi justa a vitória. E você falar do Flamengo ganhar do Coritiba lá, o Flamengo lá em cima da tabela, o Coritiba lá embaixo, o resultado não é anormal, tá bom? Apesar do Flamengo parecer que se traumatiza com tudo, né? Tudo traumatiza. Bom, mas o resultado do Flamengo ganhar do Coritiba lá não é o resultado anormal. Bahia 4, Bragantino 0. Esse jogo aí, depois teve uma polêmica lá do treinador do Bahia, com um repórter lá, teve lá uma discussão, um entreveiro lá entre eles. Eu nem comentei isso no jogo, nada. No vídeo que eu fiz, tem aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não entendi direito, na verdade, eu nem vi o porquê da discussão. Eu não sei nem qual é o motivo da discussão. Só que eu vou falar uma coisinha aqui rápida. Se eu fosse jogador de futebol e treinador, irmão, provavelmente o que eu ia ter de problema com o repórter ia ser uma grandeza. Porque para cada pergunta idiota, eu ia dar um fora. Para cada pergunta idiota, eu ia dar um fora. Eu não estou falando que o repórter fez uma pergunta idiota pro treinador do Bahia. Não é isso. Tá? Eu estou dizendo exemplos. Porque o que eu vejo de pergunta idiota, sem noção, não sabe o que perguntar, eu vou te dizer o time acabou de ser eliminado da Libertadores. O repórter me chega por jogador e me pergunta: como é que vocês estão se sentindo após a eliminação? Porra, é para dar um fora. Não é para dar um fora? Ou então, o repórter, ele já dá a resposta e te pergunta: o seu time no segundo tempo não teve a posse de bola, e isso prejudicou muito o time. Tu não acha que a posse de bola, a falta da posse de bola foi por isso que vocês perderam? Eu ia falar: pô, tu já respondeu, esse aí mesmo. Então, irmão, eu ia ter um problema do cacete com o repórter. Problema do cacete com o repórter, que se fizesse pergunta idiota, ia tomar uns foras. Porque tem que saber o que perguntar, tem que pensar, porra. Tem que pensar antes de falar. Tem que pensar. Porra, eu não vou fazer uma pergunta idiota. O cara acabou de perder. Tu tá triste? Não, tô rindo pra caralho, tô feliz porque eu perdi. Porra, arrego, né? Então, eu não sei qual foi o motivo da briga lá do treinador do Bahia com o repórter. Mas eu sei que tem repórter que faz aquela pergunta idiota, irmão, que merece fora. Merece tomar uma patada. Na boa. E se eu fosse repórter, bom, eu ia fazer perguntas pro cara responder. Eu não ia fazer uma pergunta onde eu já estava dando a resposta. Ou eu queria induzir o cara aquilo. Eu acho essa indução de tentar manipular a resposta de alguém escroto. E tem repórter que faz isso, ele quer induzir a tua resposta. Ele faz uma pergunta maliciosa, maldosa, para deixar o treinador ou o jogador numa situação de bico. Tem repórter que faz isso, não são poucos não. Tem muitos repórteres, principalmente numa determinada emissora, que faz perguntas para deixar o treinador e o jogador numa sinuca de bico. Eu, particularmente, não gosto disso. Então eu ia pensar em perguntas que não fosse idiota, que não fosse lógica, pergunta lógica, porra, pra realmente
ter uma resposta do entrevistado com nível legal, onde o cara pense para falar também. Ele fala, pô, legal, gostei dessa pergunta, vou te responder legal. Beleza? Então, eu não sei qual foi o entreveiro, mas eu te digo, se eu fosse treinador, jogador de futebol, eu ia ter muito problema com o repórter, porque o que tem de pergunta idiota, o que tem de pergunta boba, burra ou mal intencionada é uma festa. Mas, voltando aqui pro jogo, o Bahia ganhou de 4-0 do Bragantino. Era um jogo que eu falei, vai ser um jogo aberto, um jogo vai chegar a ser kamikaze. Todo mundo sabe que é kamikaze, né? Eu não vou explicar aqui, porra, pelo amor de Deus, vou dar aula de história. Irmão, os dois times teve um momento que foi bola búlica. Tem um vídeo aqui no canal. E eu vou repetir o que eu falei. Esse jogo foi 4-0 pro Bahia. Mas do jeito que os dois times jogam e do jeito que foi o jogo, poderia ter sido 4-0 Bragantino. E eu disse ao final do jogo, se o Bahia jogar contra o Botafogo do jeito que jogou contra o Bragantino, vai ser goleado. Pô, Magalhães, tu tá dizendo que o Bahia jogou mal? Não. O Bahia jogou desse jeito com o Bragantino, que também joga todo aberto. O Bahia também deu chance pro Bragantino. O Bragantino poderia ter feito gols, só que o Bahia foi mais eficiente, tá? Mas o jogo foi muito aberto e com muitas falhas defensivas. Foi um bom jogo? Foi um bom jogo. O Bahia foi melhor que o Bragantino? O Bahia foi melhor que o Bragantino. Mas o Bragantino criou muito também. Talvez a torcida do Bahia não entenda isso, tá eufórica com os 4-0. Só que se o Bahia jogar assim contra o Botafogo, vai tomar sonora goleada aqui no Rio. Aqui no Rio, contra o Botafogo, se jogar assim, vai tomar um porradão. Não dá pra jogar assim como jogou com o Bragantino contra todo mundo. Dá pra jogar contra o Bragantino, mas não dá pra jogar contra o restante. Vai depender do jogo. Aqui no Rio contra o Botafogo não dá pro Bahia jogar assim. Mas foi um grande resultado pro Bahia. Um grande resultado do Bahia, que já vinha jogando bem. Na última partida jogou bem. Não foi justa a derrota. E hoje, e nessa rodada, goleia com autoridade. Mas o jogo foi muito aberto. Entenda, o jogo foi muito aberto. Não dá pra se jogar um campeonato brasileiro desse jeito. Ou tu vai golear ou vai tomar goleada. Deu pra entender? Então, justo o placar do Bahia, pelo que foi o jogo. Santos 2, Grêmio 1. Uma grande virada do Santos. O Grêmio abre o placar no final do primeiro tempo. Com o Cristaldo. O Santos tem uma virada no final do segundo tempo. Faz 2 gols com o Marcos Leonardo, que joga muita bola. O Marcos Leonardo é muito bom jogador. Eu já venho falando disso há muito tempo. Teve ainda no final do jogo lá o Reinaldo sendo expulso. Então a virada em casa do Santos. E estava precisando o Santos, né, de um jogo desse. Grande resultado do Santos em cima do Grêmio. E nessa segunda-feira, Goiás 1, Atlético Paranaense 1. Tá aqui o vídeo no canal. Empate justo. Porque o primeiro tempo foi do Atlético Paranaense, o segundo tempo foi do Goiás. Destaques da rodada. Para mim, destaque da rodada é a vitória do Fortaleza, a primeira vitória em cima do Internacional fora de casa do Fortaleza. Esse é um destaque. A vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro também coloco como um destaque. A goleada do Bahia em cima do Bragantino é um destaque. E o Santos ter vencido o Grêmio fora de casa devido a como tá os dois na tabela. Então eu coloco o Santos vencendo o Grêmio como destaque, a goleada do Bahia 4-0 em cima do Bragantino como destaque, o Vasco vencendo o Atlético Mineiro e o Fortaleza ganhando o Internacional. Mas para resumir, eu dou 2 destaques: a vitória do Fortaleza fora de casa em cima do Internacional e a goleada do Bahia em cima do Bragantino. Então, para mim, esses 2 destaques, Fortaleza e Bahia, consequentemente, os 2 nordestinos, para mim, são os destaques dessa 20ª rodada. E a decepção? A decepção, para mim, é, mais uma vez, o Atlético Mineiro do ex-treinador Filipão. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!